Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Eu quero estar deixando aqui uma palavra da parte de Deus para os nossos corações. Uma palavra que tem me motivado, tem falado comigo, e eu quero transmitir essa mensagem para você, aonde se encontra no segundo livro dos Reis, no seu capítulo de número 4, no seu versículo de número 38. Segunda Reis, capítulo de número 4, versículo de número 38. Glória a Deus. Aonde o subtítulo diz assim: a morte que havia na panela é tirada. Amém? E o texto bíblico ele vai dizer o seguinte: e voltando Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra, e os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença. E disse ao seu moço: põe a panela grande ao lume e faze um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Então um saiu ao campo a apanhar ervas e achou uma parra brava e colheu dele a sua capa cheia de coliquíntidas e veio e as cortou na panela do caldo, porque as não conheciam. Assim tiraram de comer para os homens, e sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram: homem de Deus, a morte na panela. Não puderam comer. Porém ele disse: trazei, pois, farinha. E deitou-a na panela e disse: tirai de comer para o povo. Então não havia mal nenhum na panela. Amém? Se eu fosse dar um tema para essa mensagem, o tema seria: a morte acabou, porque chegou farinha. Irmãos, nós vemos que nessa passagem, nós vemos que Eliseu, ele assume a liderança no lugar de Elias. Nós vemos que Elias, ele foi um grande homem de Deus, um homem ousado e usado pelo Senhor. Elias, ele era um profeta que tinha autoridade. Elias é um profeta que não se conforma com o sistema mundano, um homem que é defensor das doutrinas de Deus, um homem que defende o povo eleito e escolhido do Senhor. Nós vemos que Elias, ele é um homem a qual desafiou uma das autoridades sobre Israel. O nome dele é Acabe. Acabe estava reinando em Israel, e Elias, ele chega até Acabe, aquela liderança, e ele diz o seguinte: rei Acabe, durante 3 anos e meio não irá chover, não haverá orvalho e não haverá chuva sobre a terra. Segundo a minha palavra. Elias, ele era um profeta ousado, e segundo a palavra dele, não foi segundo a palavra de Deus, irmãos, foi segundo a palavra dele, e segundo aquilo que ele liberou, aconteceu. O que eu já aprendo com essa palavra é que quando nós estamos em comunhão com Deus, quando nós estamos em comunhão com o Altíssimo, nós temos a autoridade dos céus. Jesus disse: vós ireis fazer obras maiores do que a minha.
e eu já vos dei autoridade para pisar em serpentes e para pisar em escorpiões. Então eu e você temos autoridade da parte dos céus nas nossas vidas. Então as palavras que nós liberarmos, aquilo que nós decretarmos, irmãos, irá acontecer, porque a Bíblia diz que a nossa boca ou ela é fonte de bênção ou ela é fonte de maldição. A escolha de ser abençoado ou de ser amaldiçoado é minha e é sua. Então nós estamos aprendendo neste momento que aquilo que nós liberarmos irá acontecer. O que nós plantarmos, iremos colher. E nós vemos que Elias, ele foi perseguido, mas ele foi honrado por Deus. Elias, ele foi transladado aos céus. O Senhor tomou para si o que é lhe querido. E antes de Elias subir aos céus, a Bíblia diz, irmãos, que o seu discípulo, observe a palavra discípulo, Eliseu, ele era discípulo de Elias, irmãos. Elias, antes de ir ser arrebatado, ele deixou um legado. E esse legado foi Eliseu. Eliseu foi o legado de Elias. E Eliseu, ele pediu unção dobrada para Elias e disse: eu quero unção dobrada. Eu quero ser usado de uma forma extraordinária como o meu mestre é. E nós vemos que Eliseu, ele foi um homem de autoridade, um homem cheio de graça, um homem cheio de unção, irmãos. E nós vemos aqui que Eliseu, ele assume a liderança, ele assume a responsabilidade, porque Elias já não está mais no lugar ensinando e discipulando os seus profetas. Então Eliseu assume a responsabilidade de assumir o lugar de Elias. Nós vemos que então Eliseu, ele assumindo o lugar de Elias, nós vemos que Eliseu, ele realiza por intermédio da unção de Deus vários milagres e prodígios da parte dos céus. Nós vemos que esse Eliseu, ele cura o filho da sunamita. Esse Eliseu, ele profetiza para ela que dentro de um ano ela teria um filho, e segundo aquilo que ele profetizou, aconteceu. Por quê? Porque quem é discipulado realmente, quem é discipulado por um homem de Deus, ele absorve as características do seu mestre. Jesus, quando ele veio aos céus, não tinha nenhum discípulo no momento, mas Jesus, ele lembrou e disse o seguinte: eu vou para o Pai, eu vou me entregar na cruz do Calvário, mas eu preciso deixar um legado. Sabe o que está acontecendo na nossa geração hoje, irmãos? É que muitos não querem deixar um legado. Muitos não querem mais deixar um discípulo nessa geração. A geração de hoje é não querer discipular. A geração de hoje é uma geração que muitos só querem se engrandecer, muitos só querem dizer eu sei, mas não querem transmitir aquilo que eles sabem. Mas Jesus, ele foi diferente. Jesus disse: eu vou para o Pai, mas eu preciso deixar um legado aqui na terra. Quando Jesus foi tentado no deserto, saiu do deserto, a Bíblia diz que Jesus, ele encontrou Mateus, cobrador de impostos, um homem que estava na beira do caminho. Jesus disse: largue tudo, Mateus, e me siga-me. E a Bíblia diz que imediatamente Mateus o seguiu. Mateus virou um discípulo de Cristo. Os pescadores Pedro, Tiago, João estavam pescando, e Jesus disse: a partir de hoje vocês não serão pescadores de peixes. A partir de hoje, oh glória, a partir de hoje, aleluia, vocês serão pescadores de homens. A partir de hoje vocês serão os meus discípulos, oh glória.
E Jesus separa para si 12 irmãos que fizeram a diferença. 12 que fizeram a diferença na terra. E sabe por que a igreja está aqui hoje? Sabe por que eu e você estamos servindo a Cristo hoje? Porque Jesus deixou discípulos. Se Jesus, irmão, não deixasse um legado, se Jesus não deixasse discípulos, irmãos, o que seria da igreja? A igreja não estaria aqui hoje, mas Jesus, ele sabia que precisava deixar um legado. O que eu quero deixar para você nessa mensagem é que eu e você temos que deixar um legado. Muitos pastores hoje, irmãos, não estão mais discipulando. Muitos pastores hoje não estão mais ensinando. Muitos pastores hoje não estão mais ensinando as ovelhas de Cristo. Pastores hoje não estão mais se preocupando em deixar um legado. Pastores hoje não estão mais se preocupando em deixar discípulos. Hoje muitos líderes estão se preocupando em ter status, em ter fama. Muitos hoje só estão pensando em ter a igreja cheia. Mas eu quero deixar uma palavra aqui para te comover. Jesus, ele quer uma geração de discípulos, uma geração que venha aprender a palavra, uma geração que ame a palavra, uma geração que não venha estar envenenada. Eu quero já profetizar sobre a sua vida e sobre a nossa geração. Não haverá morte na panela, não haverá morte espiritual. Esse engano que está em nosso meio, essa mentira que está em nosso meio, essa falsidade, esses falsos profetas irão cair por terra. Por quê? Porque Jesus está levantando uma geração de discípulos. Jesus está levantando uma geração cheia da graça e cheio da unção do poder do Espírito Santo. Jesus vai levantar líderes, homens e mulheres de Deus que venham ensinar a palavra, que venham deixar um legado, que venham deixar discípulos. Eram 12, e com esses 12 países, nações, cidades foram alcançadas pelo poder do Evangelho. Paulo, ele era um homem que tinha grandes e vários discípulos. Timóteo era discípulo de Paulo. Timóteo aprendeu com Paulo e Paulo advertiu a Timóteo dizendo: Timóteo, não despreza, Timóteo, o dom que há em ti. Timóteo, pregue em tempo. Timóteo, pregue em fora de tempo. Corrija, exorte, ensine, Timóteo, mas pregue a palavra. Paulo, ele estava advertindo, dizendo: Timóteo, você já é meu discípulo, mas eu estou deixando um legado. E eu estou te ensinando uma coisa, Timóteo, deixe um legado também, ensine. Deus está nos ensinando por intermédio da sua palavra. Precisamos ensinar. As lideranças precisam acordar e deixar um legado. O que eu tenho observado, Senhor, no meio da nossa geração, irmãos, é que quando a pessoa aceita a Cristo, quando a pessoa aceita a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, ela vem para a igreja, ela cultua, ela está aos cultos aos domingos, ela é batizada nas águas, mas ela não sabe o que é realmente o batismo, porque o batismo ele não salva. Quem salva é Cristo, mas o batismo é uma ordenança de Cristo, é necessário se batizar. Mas observe uma coisa, nós temos que estar batizado em Cristo. Em Romanos capítulo 6 fala disso. Porque quando nós estamos em Cristo, quando nós conhecemos a Cristo, há uma regeneração, há uma mudança e uma transformação de caráter e de mente. Porque a transformação ela começa de dentro para fora. E o que tem acontecido na nossa geração é que vem para a igreja, aceita a Cristo, confessa a Ele, só que os líderes não estão se preocupando em ensinar. Quantos em nosso meio hoje não sabem o que é um batismo, não sabem o que é dízimo,
não sabe o que é a igreja, não sabe o que é a salvação e muito menos quem é Deus. Por quê? Porque os líderes não estão se preocupando em ensinar. Jesus, o ministério dele foi um ministério do ensino, irmãos. Jesus, quando ele pregava, a Bíblia diz que Jesus pregava, era importante pregar, mas também ele ensinava. Jesus, ele estava na sinagoga ensinando. Certa feita, quando Jesus estava ensinando, a Bíblia diz que os ouvintes todos estavam sentados e ouvindo a Cristo. E quando eles estavam ouvindo Jesus, a Bíblia diz que um endemoniado pergunta a ele dizendo: Filho do Deus Altíssimo, por que vieste nos atormentar logo cedo? Porque, irmãos, o diabo, ele odeia a palavra. Sabe o que o diabo quer colocar no meio das igrejas hoje? Ele quer colocar no meio das igrejas discussões, dissensões, contendas, discórdias e a falta de ensino. É isso que ele quer. Ele quer com que eu e você não venhamos entender e aprender e compreender a palavra. Mas Jesus disse: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Provérbios capítulo 16 diz que do coração do homem são as preparações, mas a resposta certa, irmãos, ela vem dos lábios do Senhor. É necessário aprender, é necessário mergulhar na palavra. O salmista Davi disse: guardei, Senhor, a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. No Salmo 119, verso 105 diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A palavra de Deus é essencial e de suma importância na vida de um homem e de uma mulher. A Bíblia vai dizer em 1 João que jovens, vós já venceste o maligno pela palavra que eu já tenho falado. Em João 15 diz: vós já estáis limpos pela minha palavra. Irmãos, nós precisamos discipular, nós precisamos ensinar, nós precisamos ouvir a palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir